Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência a mais uma parte da nossa catequese. Próxima pergunta é: por que razão o Concílio Vaticano II não condenou o comunismo? Resposta: porque não poderia condenar o que quer que fosse contrário à nova determinação geopolítica do pós-guerra. Deve-se lembrar que essas determinações já haviam sido definidas pelas conferências de Teherã, em 1943, de Yalta, em 1945, e Potsdam, também em 1945, nas quais estava claro que nunca houve verdadeiramente uma oposição entre liberais e comunistas, e que ambos tinham por objetivo construir um cenário mundial de tensão que justificasse a existência de um organismo internacional que atuasse entre esses dois eixos, a ONU. Próxima pergunta. Então, o comunismo nunca foi um problema para o Concílio Vaticano II? Resposta: de modo algum. O comunismo, como ideia oriunda do próprio humanismo, não poderia ser um problema para o concílio, que, aliás, se propôs a ser um humanismo novo e levar à perfeição aquele humanismo que, segundo o próprio concílio, havia incorrido no erro do ateísmo. Haveria, portanto, que converter aquele comunismo ateu em algum tipo de comunismo não ateu. E foi essa a razão de ser do pontificado de João Paulo II. Próxima pergunta. Então, João Paulo II não condenou a teologia da libertação? Resposta: não. Como se pode verificar facilmente na notificação sobre o livro Igreja, Carisma e Poder, Ensaios de Eclesiologia Militante, do Frei Leonardo Boff. O próprio Leonardo Boff disse ao acolher o que ali ficou determinado, abre aspas, acolhi com serenidade as reservas contidas na notificação da Santa Sé. Insisto sobre a ausência no texto de toda crítica à teologia da libertação e de toda referência ao marxismo e ao socialismo. Fecho aspas. Próxima pergunta. João Paulo II não foi um anticomunista? Resposta: João Paulo II não foi um anticomunista. O problema no caso da teologia da libertação era que, se posta em prática, perigava trazer para a América Latina o socialismo real da cortina de ferro que ele pretendia implodir desde a Polônia. Por isso, a teologia da libertação era um problema político, de fato, para a diplomacia do Vaticano, que negociava a abertura política da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e poderia representar um retrocesso para a agenda noeísta. Por isso, Frei Boff acolheu a notificação. Ele compreendeu a mensagem principal. Agora, mais do que nunca, seria necessário continuar alimentando o falso anticomunismo. Próxima pergunta. E o que é o falso anticomunismo? Resposta: combater o comunismo real com o comunismo ideal, o que na prática resulta no mesmo processo dialético que alimenta a revolução. Próxima pergunta: como se apresenta então esse falso anticomunismo? Resposta: de duas formas distintas, mas que podem se confundir, porque ambas são restauracionistas e milenaristas. Porém, o inimigo, que pensam combater, utiliza-se das mesmas, dando-lhes munição, para que em seus próprios erros impeçam aos bons de compreenderem o verdadeiro problema. Próxima pergunta. Quais são essas duas vertentes de falso anticomunismo? Resposta: a vertente perennialista e a vertente neoconservadora. A vertente perennialista tem se ramificado bastante, sobretudo entre os católicos cansados da liquidez da modernidade, e que por isso buscam estabilidade em algum tipo de tradição. No entanto, os católicos, desconhecendo a raiz dessa doutrina, acabam assimilando uma noção de tempo própria da gnose hindu, que é cíclica, e, portanto, semelhante à concepção cíclica teosófica da ONU. A diferença é que esta é evolucionista e aquela é involucionista. Enquanto a teosofia New Age da ONU sonha com a era de Aquário como superação cósmica da era de Peixes ou do cristianismo, o perennialismo rejeita a modernidade identificada por eles com a era carnal e pecaminosa de Kali Yuga, último ciclo do grande Manvatara. Será necessário o retorno dos espirituais ou pneumáticos à era de Satya Yuga, ou Idade de Ouro. E para isso o comunismo, por ser materialista, deve ser destruído. A vertente neoconservadora, por sua vez, agrega em si uma variedade de liberais, que veem no sistema demoliberal um bastião de combate contra o comunismo, porque sonham com a liberdade e com a soberania popular que o comunismo ameaça lhes tirar.
Dessa forma, acabam por preferir a liberdade religiosa maçônica ao ateísmo comunista, sem sequer se darem conta que não se trata de escolher entre um ou outro, porque ambos são a mesma coisa. Pois quem defende que se é livre para acreditar em qualquer Deus, acaba implicitamente defendendo o direito de não crer em nenhum. Pois se todos os deuses são verdadeiros, todos são falsos, já que Deus não pode mentir nem nos enganar, porque a mentira é uma imperfeição, e um Deus que revela coisas contraditórias não pode ser Deus. Próxima pergunta. O falso anticomunismo perennialista e neoconservador favorecem ao noéismo? Resposta: exatamente. O noéismo se alimenta de ambos e os põe como alternativa às leis antinaturais promovidas pelos globalistas progressistas, cuja fonte é o mesmo poder oculto cabalista. Próxima pergunta. E qual o proveito que o noéismo tira disso? Resposta. Segundo o messianismo cabalista Lubavitch, a retificação do mundo, ou o Tikkun Olam, ocorrerá quando o mundo estiver em trevas. Por isso, é necessário promover o caos. Para que se apresente o Messias como solução, será necessário falar em paz. Sem se dar em conta, tanto os globalistas progressistas quanto os falsos anticomunistas concordam que não pode haver uma única religião verdadeira, que assegure o poder sacerdotal e sacramental necessários para a salvação de todos os homens. O resultado final será um acordo religioso global, no qual se garanta a paz, a liberdade e o amor, com uma base comum de valores universais e imutáveis para toda a humanidade, as 7 leis de Noé. Próxima pergunta. Mas o comunismo real ainda existe? Resposta: apenas vestígios. O imenso vácuo de poder político deixado após as reformas de Mikhail Gorbachev foi preenchido pela ONU, como já estava previsto pelas forças que controlam esse jogo. Não é por acaso que as lideranças de esquerda hoje defendem as pautas globalistas da ONU. Indigenismo, ecologismo, malthusianismo, multiculturalismo, mundo sem fronteiras e religião universal, que em seu conjunto representam os princípios teosóficos cabalistas que sempre nortearam a ONU. Isso não quer dizer que o comunismo tenha se transformado em um novo comunismo. Simplesmente, o comunismo real cumpriu a sua função histórica. E segundo o evolucionismo cabalístico que o engendrou, tinha que ser superado. Isso ficava claro já a partir do encontro promovido no Rio de Janeiro em 1992, a ECO 92. E também na Carta da Terra, que contou, inclusive, com a colaboração de Frei Leonardo Boff e Maurice Strong. João Paulo II se apropriou da mensagem de Fátima, mal compreendida pelos apostolados de Fátima, e não hesitou em utilizar dinheiro sujo da máfia italiana para financiar um partido de esquerda antissoviético, o Partido Solidariedade. Próxima pergunta. Qual a falsa compreensão dos apostolados de Fátima com relação à mensagem de Nossa Senhora? Resposta: os apostolados de Fátima basearam seus apostolados na segunda parte da mensagem, guerras, perseguições à Igreja e ao Santo Padre, que eles associaram ao comunismo por entenderem-no como sinônimo dos erros da Rússia, que Nossa Senhora disse que se espalhariam pelo mundo se a Rússia não fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Daí porque fizeram do anticomunismo uma bandeira de guerra. Isso ocorreu no Brasil, em grande parte levado adiante pela TFP, já nos anos 60, o que era compreensível à época devido ao fantasma soviético que assombrava a América Latina. No entanto, o grande mal ocorria em paralelo, a apostasia do clero católico e das nações, sem que esses apostolados vissem ou se dessem conta do perigo crescente. Ansiosos de verem o triunfo do Imaculado Coração de Maria, esses apostolados tinham por certo que isso ocorreria tão logo a consagração da Rússia fosse feita pelo Papa em comunhão com todos os bispos do mundo, resultando na conversão da Rússia e, consequentemente, no fim do comunismo. Porém, não se deram conta que o comunismo, tal como eles compreendiam, havia deixado de existir a partir de 1991.
A solução que encontraram para essa incoerência foi a de afirmar que o comunismo não havia desaparecido, mas mudado de estratégia, assumindo uma nova forma moldada por Antônio Gramsci e pela Escola de Frankfurt, que eles passaram a chamar de marxismo cultural. E é precisamente por essa razão que esses apostolados se negam a reconhecer que, enquanto combatiam o comunismo, os cabalistas eliminavam a irmã Lúcia e a substituíam por uma impostura bem debaixo de seus narizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.